filmar a pessoa que faz a pergunta ou não. Fica longe, né? Tá longe, né? A cadeira aqui, ó. Aí, né? Um pouquinho mais alto, que daí vai ficar todo mundo, né? Vou me sentar porque ontem e hoje dormi muito pouco. Dependendo da divulgação, a gente levanta. Bom, antes de tudo, bom dia. Eu queria agradecer ao convite da Júlia e da equipe que me deram uma honra com a comemoração desse momento de inauguração de um movimento, né? Um movimento diferencial, não é isso? Um movimento diferencial é muito importante, porque movimento pode ser uma palavra genérica, né? Ah, estamos em movimento, mas Hegel também estava em movimento. Esses movimentos às vezes são aparentes, né? São falsos movimentos, não no sentido exatamente do falso, mas são movimentos de deslocamento mais do que movimentos de transmutação. Né? E a gente sempre gosta de fazer a diferença, que o movimento, enquanto o movimento real é sempre um movimento intensivo. Pode até ficar no mesmo lugar. Como diz Tony, dos nômades, o nômade não é aquele que se mexe ou que se desloca. Até pode se mexer e se deslocar, mas é mais até aquele que não se mexe. Porque o movimento dele se dá em outro nível. Né? O movimento é um movimento intensivo, mais do que um movimento de deslocamento. Né? Então eu imagino que isso que a Júlia e a equipe de vocês que estejam implementando agora, inaugurando, não só imagino, eu sinto, eu tenho essa sensação, que é isso, que é de fato um investimento numa maneira de existir que privilegia a afirmação da mudança em nós de modo contínuo. Uma espécie de revolução molecular permanente nas nossas práticas cotidianas. E isso é extremamente importante, mas extremamente importante, urgente, necessário focar, porque não é uma coisa qualquer entrar em movimento. Não é uma coisa qualquer. Para que a gente entre em movimento, é preciso a gente conquistar a capacidade de acontecer em ato, de modo imediato, segundo o horizonte que nos constitui. É preciso conquistar isso. Como diz o Spinoza, uma coisa é ser parte, e todos somos parte da natureza. E outra coisa é tomar parte. Desse ponto de vista, que me perdoe Eric Fromm, mas o ter é mais importante que o ser. Um ter ou conquistar a atenção, um foco, a capacidade de acontecer de modo imediato, ser tocado imediatamente pelo tempo que nos constitui e dura através de nós. Ser tocado imediatamente pelo movimento que nos constitui e dura através de nós. Pelo movimento que faz corpo, pelo tempo que faz mente, pelo acontecimento do desejo.
Eu acho que isso não é qualquer coisa. Primeiro, não é um sonho idealista, não é uma fantasia, não é uma utopia, né? E também não é uma concretude vulgar. De fato, isso alguém pode dizer que existe e não existe ao mesmo tempo. Enquanto existência, tem uma realidade, uma coesão que é necessária a gente acessar. Enquanto não existência, tem uma abstração necessária, que é inclusive o que faz a liberdade das linhas de fuga do desejo, que é não cair prisioneiro de nenhuma forma. É abstração porque isso é pura força antes da forma. E é isso talvez que as minorias ainda muitas vezes sequer toquem nessa questão. Os movimentos minoritários precisam se tornar movimentos, mais do que grupos lamurientos, passionais e reivindicativos de direitos e acusadores de inimigos que muitas vezes são sustentados pela nossa própria cumplicidade. Então, inclusive, o clamor de Deleuze e Guattari por não cair na ilusão de adotar uma minoria como bandeira de luta. Porque a minoria nada mais é do que um subconjunto da maioria. Uma coisa é a maioria e os subconjuntos minoritários que daí derivam. E outra coisa são os devires minoritários. Eu soube há pouco que parece que os devires não estão em alta. Tem muita gente combatendo aqui os devires. Aqui, não sei. Imagino que aqui não, talvez. Mas aqui temos mais aliados. Mas é uma coisa interessante, porque muitas vezes isso é uma espécie já de quase que essência do homem, como Hegel, o homem como animal reativo, né? É você pôr a palavra no lugar do pensamento. Então a gente se serve da palavra devir, mas a gente não tem experiência, não tem um acontecimento do desejo com devir. Então a gente não sabe o que se está falando, mas a gente fala sem pensar. O que é um devir, né? É a mesma questão do movimento. Que do meu ponto de vista é a questão do tempo, ou da duração no tempo. Porque o tempo, o capitalismo inventa um tempo. O tempo está de qualquer maneira e é banalizado. Por isso, inclusive, que a gente perde a nossa força, que a gente perde o contato imediato com o movimento, com o tempo enquanto duração, e com o acontecimento enquanto horizonte de um devir ativo que cria força em nós, ao invés de nos lançar num lugar e ficar reivindicando forma ideal para a gente se empoderar. É muito pouco buscar igualdade. Ou, eu diria, é demasiada covardia a gente se apegar na questão da forma e da igualdade. Não se trata de distribuir poder, se trata de eliminar a fonte do poder, as causas do poder. Ou, se você quiser, existe poder em tudo, tá bom? Poderíamos chamar esses poderes mais de potência, exatamente, porque poderes podemos começar a nomear de modo distinto. Mas o poder que é nocivo é aquele que cria uma caixa de ressonância. E isso não é um poder, é incrível, que o poder é até efeito disso. É efeito de um modo de desejar, eu acho que esse é o ponto mais importante. E aqui a gente entra nas questões da psicologia, da política, da sociedade. É um modo de desejar, um modo de existir, que gera um tipo de poder. E um modo de desejar que rebaixa a vida, que deprecia as intensidades, que investe nas capturas e nos controles,
Será que os movimentos minoritários também não investem nas capturas? Será que as políticas públicas socializantes muitas vezes não são políticas públicas que fortalecem os conjuntos minoritários em detrimento dos deveres minoritários? Quando eu falo em deveres minoritários, eu estou falando no sentido da autonomia, da autonomia real, da produção de força real. Então, isso tudo foi a partir da ideia que eu não só imagino, como sinto que, de fato, isso aqui é um movimento inaugural e a gente espera de longa duração, que vai produzir certamente muitos frutos, e esses frutos como novas forças e não como novas substancializações ou novas formas. A gente tem que multiplicar as forças, a gente tem que investir em força e potência, e não em formas de verdade. Eu acho que se existe aqui um inimigo, não são as pessoas, né? Tem o Cunha, tem o Michel Temer, tem vários aí na igreja que são, mas são fantasmas de inimigos. Né? O inimigo real está na maneira de existir. O inimigo não é um outro, ou a vida no outro, ou a vida em mim. O inimigo está na maneira da vida se efetuar. Dizer sim ao acaso, sim, a todo o acaso, mas não de qualquer maneira. Aqui entra a questão da ética. Não de qualquer maneira. Mas o capitalismo ele tem uma outra posição. Ele diz: vale tudo pelo livre empreendimento, pelo livre mercado, pela livre iniciativa. Por um sujeito praticamente absoluto de interesse, que é primeiro em relação a um sujeito de direito, ou até um sujeito especulativo de verdade, se quiser. Sujeito de direito moral, sujeito de direito jurídico, sujeito especulativo racional. Há um sujeito de interesse que legitima tudo, que inventa o direito, inclusive, que inventa o legislativo, faz as leis. Mas esse sujeito de interesse, ele também é produzido. Ele se acha um começo, mas ele é só um efeito, ele é só um fim. Ele é só um espirro do que há de mais baixo no modo de existir. De um tipo de sociedade que banaliza o tempo da experimentação, da experiência, que descuida com os movimentos do corpo, com os tempos do pensamento, com o acontecimento do desejo da potência. Chamar atenção para esse foco, eu acho, que é o nosso objeto. O nosso objeto não é um objetivo, não é uma forma, não é um fim. O nosso objeto é um meio, o nosso objeto é um acontecimento. O nosso objeto é o horizonte virtual da existência. Eu acho que esse objeto, essa atenção deve ser permanente. É a vigilância permanente, antes da verdade ou acontecimento. Antes da forma, a linha de passagem. Antes do ser o devido. Antes da representação, a presença. Não de uma substância ou de um atoleiro afetivo em mim, de uma paixão tirânica, mas a presença da potência no horizonte da vida, da potência no acontecimento, das forças que nos sustentam e que encontram outras forças de modo limpo, inocente, sem trapaça e sem muletas representativas. A gente sente que os problemas hoje da chamada esquerda são velhos problemas, recorrentes, porque é como se a esquerda, Foucault vai dizer uma coisa interessante: os movimentos, o marxismo, a esquerda, seja lá quem for, que aparentemente luta contra o poder,
É bizarro, ou no mínimo curioso, que esses movimentos se sirvam ou reivindiquem de um Estado democrático de direitos. Nós somos crentes, mas sim, a gente sabe também que um certo marxismo, aquele mais ortodoxo das lutas de classe, da ditadura do proletariado e tal, sabe muito bem que a representação democrática é um sistema burguês. Mas eu acho que o buraco é mais embaixo. E mesmo que as velhas lutas de classe, as velhas maneiras violentas de tomar o poder, estejam em desuso, e se tenham tendências novas para investir na democracia, eu acho que é como se o capitalismo tivesse aprofundado o cinismo e inventou-se uma nova ingenuidade, mas que no fundo é uma velha crença, baseada numa velha crença. O homem acredita na verdade. Nietzsche tinha denunciado bem essa questão. Não só denunciado, ele não ficava denunciando as coisas, ele desconstruía. A primeira verdade como a ficção do ideal transcendente da natureza. Uma outra verdade como uma segunda verdade aparentemente evolutiva como uma verdade humana. Não mais os valores divinos, mas agora os valores humanos. Depois um outro nível de verdade, que são as verdades da natureza. Até a ciência moderna chegar ao ponto de dizer: não tem a forma original, não tem a forma final, não tem nem a forma ideal que vai do começo ao fim, mas é a forma de cada instante. E aí se diz: poxa, que bacana, então a gente chegou a dar direito para cada instante. Cada instante tem direito à sua forma. Assim como Chomsky vai dizer que cada povo tem direito à sua gramática linguística. Como se ganhasse muita coisa com direito à gramática. Direito à forma. Direito à forma já implica o que diz Nietzsche: o erro não é cegueira. Não é que eu investi na forma errada. O erro é covardia. É uma questão de força e não de forma. É uma questão de maneira de existir. E não de ideal errado. Escolha errada. É uma questão de não focar no retorno da energia. Na medida em que eu invisto no ideal, eu tenho o que eu mereço. Tenho retorno sobre mim. Se eu estou investindo num valor superior, eu estou rebaixando a minha energia como inferior a esse valor. Necessariamente. Quando eu digo sim ao ideal, não é que eu digo não à vida. Eu deprecio a vida, eu nadifico a vida. E nós temos uma forma própria de existir. Nós de direita, de esquerda, partidaristas, anarquistas, dos movimentos humanitários. Há uma zona comum de cumplicidade que nós devemos levantar como sendo a bola da vez, no horizonte imediato, como algo que rouba a nossa memória de futuro, como algo que rouba o acontecimento, que é, na verdade, o desejo intencional. Nós desejamos de forma intencional. Nós sempre desejamos um objeto que dê prazer ou preencha ou satisfaça o nosso desejo. Isso é o desconhecimento imediato dos deveres. Ou melhor, uma vez que você não é impossível eliminar os deveres, esse modo de desejar, vamos nomear junto com Nietzsche de devir reativo. O devir reativo é aquele que nega o acontecimento e que essa sombra lançada sobre a vida, sobre as relações, sobre esse fora, sobre esse futuro, já necessariamente implica que as forças em mim vão ter que se defender, porque elas não sabem mais de onde está a fonte de criação de eternidade na existência.
elas negam o acontecimento, elas vão ter que buscar uma fonte fictícia. E vão se assegurar de que não vão ser destruídas. Então, o primeiro valor delas vai ser a segurança, vai ser a conservação. Isso que é o dever reativo. Então, a gente faz tudo para se assegurar, para se defender, né? Mas a gente esqueceu a fonte da nossa energia, a fonte direta e imediata que não paga pau para ninguém, que não baba ovo de ninguém, que não precisa de nenhum Estado democrático de direito, que não precisa de nenhum sistema de tutela. Você pode até usar estratégias, enfim, de simulacros, bom, de passagem, tá bom. Mas é preciso encontrar o mais rápido possível o foco do acontecimento, que é a fonte imediata da nossa energização, da nossa potencialização. Deus está no acontecimento, não está em outro lugar, se é que Deus existe. Né? Os budistas mais interessantes são os zen budistas, aqueles que dizem assim, a iluminação ela está no acontecimento. E é engraçado que a gente vive sem acontecer. Aquilo que diz beleza assim, uma ideia é uma coisa muito interessante. E muita gente escreve muitas obras, ou faz muitas coisas, muitas obras, sem ter tido uma ideia. Ao mesmo tempo que é muito interessante, uma coisa rara. Eu posso dizer a mesma coisa do acontecimento. Por que é raro o acontecimento? Porque o acontecimento, apesar de ser raro, ele está sempre aí. Apesar de nós, apesar de a gente não se relacionar com ele, ele está sempre nos enrabando de alguma maneira, está sempre nos pegando por trás. O dever passa as nossas costas, né? Aqui não tem nenhum sentido machista, pegando por trás é no sentido de estar sempre retardado, isso que eu quero dizer, tá? Esses tempos eu usei um termo numa fala minha que morreu, que é desejo de eunuco, eu fui taxado de machista. Ficar preso nas palavras. A gente usa as palavras como armas de passagem. Mas enfim, é importante selecionar as palavras. Então a questão de você estar sempre com um efeito retardado. E eu, ao meu ver, e aqui eu acho que Spinoza disse muito a respeito, e Nietzsche disse praticamente tudo a respeito disso. Dá até para dizer que Spinoza disse tudo também a respeito disso. Que o inimigo da vida é o ressentimento. Ou, nas palavras de Spinoza, a tristeza. De onde vem o ódio da tristeza? O que é o ódio de Spinoza? É um afeto de tristeza associado à ideia da sua causa. Isso é ódio. E a ideia daquilo que causa tristeza geralmente é imaginária. Por isso, aquilo que a gente odeia geralmente é uma imagem, ou é um fantasma. Ou a gente delira ou a gente alucina. Então não adianta atacar os outros. O que é o outro? É um fantasma, é uma imagem. Mas o outro não é real. Onde é que está a realidade do outro? Na sua figura? No seu corpo? Nos seus movimentos, nos seus gestos, nas suas palavras, na sua mente? A realidade do outro está naquilo que o Deleuze dizia em um texto antigo dele, que fez sucesso depois da sua morte, que é um artigo que ele fala sobre Dickens, a questão de uma vida. O outro é uma vida. Hitler, antes de ser Hitler, é uma vida. Cunha é uma vida. É preciso fazer a lição de casa. Os golpistas. Onde é que está a vida dos golpistas? Isso é difícil, né? Difícil a gente falar. O que faz com que as vidas se entorpeçam tanto, se escondam tanto, sejam praticamente assassinadas? Quer dizer, a morte em vida faz esses zumbis do poder proliferarem a tristeza, o ódio, como um negócio. Porque não há negócio maior do capitalismo do que o rebaixamento da vida. Esse é o grande negócio do capitalismo. Inclusive, a guerra total, atual, que o capitalismo impõe em relação à vida, coincide com o sistema do ódio, que a gente já dizia. A política generalizada do ódio, que é
o sistema do ressentimento. Né? O que é o sistema do ressentimento? O que ele quer? Ele quer que a vida morra como vida ativa e ressuscite como vida reativa. É bem cristão. Você morre como ativo e ressuscita como reativo. J.H. Lawrence, um poeta inglês, que não gostava muito dos ingleses, dizia assim, aliás, ele dizia dos ingleses: vocês não entendem o animal que é em mim, vocês são cães, eu sou uma girafa. São animais diferentes. Ou como diria Foucault, somos de planetas diferentes. Ou como diz Deleuze, para ver certas realidades tem que ter outros óculos. Não adianta eu ter a mesma linguagem, o mesmo regime de signos, o mesmo sistema de pensamento para tentar entender uma coisa. Por exemplo, a gente vai falar de dever, não adianta nada eu falar de dever como regime subjetivo de signos. A subjetividade não atinge o dever, a subjetividade é o antidever. E a singularidade da massa. Então a gente teria que fazer uma distinção entre subjetividade e singularidade. O processo de subjetivação, o processo de singularização são coisas distintas. Ao meu ver, são coisas distintas, ainda que Foucault, por exemplo, não tenha feito, não tenha nomeado de modo diferente, mas eu acho importante a gente nomear de modo diferente. E obviamente não é porque ele não nomeou de modo diferente, ele não tenha feito a diferença quando ele faz práticas de si. Mas enfim, então a questão do ressentimento, a política do ódio. E o J.H. Lawrence dizia o quê? Ele dizia, ele escreveu uma obra chamada O Homem que Morreu. Essa obra está traduzida em português, não sei se vocês encontram, se está botado em sebo, se deve achar. E ali ele inventa um Cristo que não morre na cruz, mas que foge e que abandona o modo reativo de existir, inventando uma maneira ativa e alegre, que abandona um modo piedoso de ser, vai criar uma vida aberta na aventura, na alegria, num amor ativo, no amor ao mundo, no amor ao acontecimento, no amor à vida. No amor à vida forte e não no amor à vida fraca, que não passa de um ódio, que é o amor cristão, que se apieda da vida fraca. Né? É um ódio pela vida forte. Então, será que quando a gente adere aos movimentos minoritários, às políticas de esquerda, o que nos move? Quem fala, quem quer, quem pensa, quem sente, quem age, quem imagina, quem memoriza, quem acontece em nós. Será que não é uma forma de atolamento? Será que não é uma maneira de se salvar? Será que é uma maneira de... não é uma maneira de tentar reparar as injustiças, porque nos sentimos injustiçados sempre que perdemos o tempo do acontecimento? Sempre que perdemos o tempo do acontecimento, nós nos sentimos vítimas, atrasados, enganados. E deve ter uma causa para isso. E a causa parece que está sempre fora. Sempre fora. Eu não estou dizendo que ela esteja dentro. Né? Porque o que o ressentimento quer é acusar uma causa fora. E a própria causa que é acusada, depois ela deve ser acusada também. Acusar o dentro dela. Não estou dizendo isso. A causa é sempre entre, não está nem dentro nem fora. A causa é uma maneira de existir. Não existe o bem e o mal, existe um mau jeito e o bom jeito de acontecer. É disso que se trata. Para a psicologia, eu acho que isso é muito ilustrativo. Não apenas ilustrativo, existe um conteúdo incrível para a psicologia, psiquiatria, psicanálise, enfim, não só para essas áreas, mas isso é uma matéria incrível. Ali há num filme da Débora Diniz, uma antropóloga de Brasília, se não me engano, é um curta-metragem chamado Solitário Anônimo. Não sei se alguém já viu esse
Ali o que me chama muita atenção sempre são denunciadas as palavras finais dele em relação às 3 dimensões do tempo. O que ele interpreta, qual é o sentido e o valor do tempo para ele. Por exemplo, o que é o futuro para você? Né? Depois de ele ser salvo da tentativa de suicídio passivo, né? Porque ele mesmo dizia que era covarde para se matar. Assim, o futuro é uma hipótese agora. Fui violentado pela medicina, pelo poder médico que não me deixava morrer. Eu queria morrer em paz. Fui entubado violentamente, etc. Mas agora eu uma hipótese porque eu ainda estou vivo. Então não sei se eu vou continuar ou não. Pode ser que eu continue. Pode ser que eu tenha futuro. E o seu presente, diz a Débora para ele, o que é o seu presente? O presente é a realidade. O presente é o que se apresenta. O estado das coisas. E o seu passado? O que é o seu passado? O que seria o seu passado? Ele, uma pessoa muito culta, até usa um termo inusual. O passado é um montouro de lixo. É chocante. O seu passado, todo o passado seu, você tem quanto? 50, 60, 70 anos? Conforme todo o tempo que você viveu. Aonde que a gente vive? A gente vive na passada, como diz Bergson. O presente não é. O presente é devir. O presente devém. Ele não é o ser. Ser é o passado. O passado não é o não ser que foi, que não é mais. O futuro não é o não ser que ainda vai ser. O passado, diz Bergson, é. Tanto é que virou a força de gravidade que puxou ele para baixo. Força da depressão. O próprio Marx já falava isso nos 8 do Maio. A história pesa no ombro dos vivos, como os mortos. Como é que é viver aqui e agora, de modo que aquilo que vira passado seja energia e não peso morto? Seja adubo, fonte e não lixo e impotência. Como é que é isso? Não é aqui que a gente faz o nosso passado, não é aqui e agora, aliás, não é o agora, a maneira de passar que está fabricando o nosso passado. E a maneira de passar depende só do sistema social, político, econômico. Mas quem está passando nessa maneira de passar? Não tem algo que é uma dobra de tempo, de espaço e movimento que somos nós mesmos? Ora, então tem algo. Toque, tem alguém aí? Alguém se apresenta em você? Alguém se apresenta em seu corpo? Em sua mente? Nas suas palavras? Na sua visão? Na sua audição? Na sua sensibilidade? Nas suas sensações? O que se apresenta em você? Se apresenta em você uma potência de acontecer em fluxo, é muito diferente de se apresentar em você, de se reapresentar em você um acontecido. Um acontecido que volta a querer acontecer como acontecido. O acontecido em nós é a base do ressentimento. Eu acho que aqui está a fonte de qualquer doença humana. O modo humano, Nietzsche dizia, precisamos ultrapassar o homem. Ele não acreditava no Superman americano, super-herói, não é isso que ele está falando. É algo até muito simples, apesar de ser complexo também, do meu ponto de vista, e muito profundo. Mas é algo simples e direto, a gente não precisa mistificar isso. Ultrapassar o modo humano que existir é ultrapassar o desejo intencional. É ultrapassar a ilusão da finalidade e da origem também, porque a finalidade vai para a origem. E junto com a finalidade e a origem, como diz Spinoza, no apêndice do livro Mundo da Ética, os valores de transcendência, as 3 ilusões de consciência. É preciso ultrapassar isso. Então, ultrapassar o homem, que o Nietzsche chama de urbamente, o super-homem, o além do homem, em vez de desejar a partir de uma origem, suposta origem, que no fundo é um fim, é um estado interiorizado,
é um acontecido que quer se pôr no lugar do acontecimento. Em vez de desejar a partir daí, investindo num fim, numa finalidade, é desejar a partir do acontecimento. O acontecimento é o desejo, é o começo do desejo. Como diz Arnaldo Antunes, o desejo é o começo do corpo. Não é o corpo que deseja, é o desejo que fabrica corpo. É isso. O que é o desejo? O desejo é o horizonte da potência. É o acontecimento, é a periferia. O desejo ele é periférico e não central, não tem eu, e nem o inconsciente desse ponto de vista. O inconsciente do acontecimento é a sua periferia, é o horizonte existencial, é o agora virtual do tempo. Essa zona de passagem, o ser de passagem, é um atributo de um corpo sem órgãos. A gente pode nomear isso de múltiplas maneiras. É o limiar de uma potência. Eu estou brincando um pouco, passeando, porque a gente não precisa criar uma ordem narrativa aqui, começo, meio, fim, para vocês dizerem, ele falou disso, daqui, papapá, e aí então eu vou pegar esses tópicos e vou estudar um por um, de modo acadêmico e tal. Não precisa ter nada disso. No entanto, a gente sente que está no mais profundo rigor, do ponto de vista exatamente do acontecimento do dever, aquilo que a gente quer focar, quer trazer o tempo. É esse rigor da intuição do tempo, não da intuição sensível vaga, mas a intuição do tempo do acontecimento, que faz com que a gente pense além da racionalidade, da opinião e da passionalidade. Então, o que pensa em nós? É o nosso estado de corpo? É o nosso estado mental? É o nosso estado afetivo? Ou é essa energia que não para de acontecer? Essa potência de variação contínua e não uma mera variável afetiva, opinativa, imaginativa, de memória, de linguagem ou de verdade, ou uma constante ideológica, uma teoria que eu sigo, um sistema que eu sigo. Não, a variação é primeiro em relação não só à variável, como em relação à constante. Não há constante verdadeira que resista à variação contínua do desejo. E a variação contínua do desejo não tem nada de inconsistência. A gente vê por que os movimentos minoritários têm medo da não identidade, ou podem se acovardar diante do dever, porque não bebem da fonte. Por que não bebem da fonte? Porque não fazem a lição de casa, porque não há uma prática real, não há uma honestidade real. Que prática é essa? Uma espécie de prática abstrata, sim. Porque esse horizonte virtual eu estou inventando a cada momento. Ele não está dado. Ele nem existe, porque uma vez que ele é virtual, ele não tem existência formal, concreta. Mas ele se manifesta nas concreções da existência. Então é um investimento na maneira de existir. Então, quando eu invisto na maneira de existir, eu crio um movimento de potencialização, eu doto forças, eu conquisto forças, eu crio uma multiplicidade em mim, que se põe no lugar da identidade. Eu não preciso da estruturação do desejo a partir do sujeito, eu preciso da coesão do desejo, e de uma outra coesão, não a coesão de poder. É uma coesão, ou, como diz Deleuze, uma consistência, um plano de consistência. Essa coisa, Nietzsche dizia assim, eu tive muitas ideias de suicídio, diz Nietzsche, porque eu tinha muitas dores terríveis no meu corpo, doente, diante de um espírito tão civilizado, eu tão bacana, Nietzsche, biólogo, professor da Basileia, não mereço um corpo como esse. Estou aqui teatralizando Nietzsche. E ele teve muitas ideias de suicídio. Ele queria suicidar o corpo dele, em nome do eu civilizado, superior. O corpo não era suficientemente digno de ser. Ele começa a perceber, segundo as práticas de si que ele realiza, que ele vai em vários médicos, isso, aquilo, daí ele percebe que os médicos é que são doentes, não é ele.
E ele resolve ser médico dele mesmo. E ele diz, sim, eu tenho um cérebro doente, mas meu sistema nervoso não é doente. Uma coisa é meu cérebro tomado. E aí ele começa a perceber que o cérebro é tomado por toda uma cultura, por toda uma sociedade, uma economia, uma política, uma moral, todos os valores estabelecidos, as práticas, os meios onde o humano, as forças de humanidade se efetuam. Esse meio está contaminado. E produziu em mim um preposto, um cérebro doente, que do ponto de vista da civilização, ou da atual sociedade, ele é um cérebro, é um sujeito muito inteligente. Tanto é que esse sujeito pensou em se livrar desse corpo. De repente ele percebe que o sistema nervoso é mais importante que o cérebro, e que que é o sistema nervoso que cria cérebro, ou a instância central do sistema nervoso, que é o cérebro. É o próprio sistema nervoso, ou seja, os nervos aferentes e eferentes, aquilo que eu recebo e aquilo que eu devolvo, e o tempo, como diz Bergson, o hiato entre o que vem da percepção e a resposta da ação, é o tempo de criação de si mesmo. As práticas de si acontecem aí. Isso a gente chama de duração. Duração do desejo. Dá para chamar isso de sensação, chamar isso de afeto. Muitos nomes que a gente pode dar. O que importa é a gente chegar a aprender essa realidade. Então, essa suspensão do sensório e do motor, entre o sensório e o motor, entre a urgência do sensório, vai, faz, faço, devolvo. Vai, faz. Suspende. Prefiro não. Comece a suspender. Para. Não dá atenção às demandas. Vamos chamar de idiota? Vamos. De incompetente? Vamos. De ineficiente? Vamos. De irresponsável, de vagabundo, de perverso, de criminoso, de louco, vamos. E daí? Você está se importando. Claro que você está se importando, porque você existe através do espelho da sociedade. Quem em mim precisa existir através do espelho da sociedade? Então, essas práticas, vai ter mais dores, vai. Qual é o uso que eu faço do sofrimento? É porque eu vou sentir pena de mim, tadinho de mim, piedade de mim. Quando eu tenho a ocasião de criar um mundo próprio, ao invés de ter um mundo de todo mundo, suspendendo o sensório motor, né, ou aumentando o tempo entre a percepção e a ação. Foi essa prática do Nietzsche, de alguma maneira, criar eu disse isso tudo para falar sobre coesão e consistência. Uma nova coesão do corpo, uma nova coesão do pensamento, uma nova coesão do desejo. Coesão ou consistência é a realidade que se faz no acontecimento. Não é a realidade que se faz com pulos de macaco, com perdão dos macacos, né, que é a imagem que a gente faz do salto dos macacos. Você pulando de galho em galho, de verdade em verdade, de forma em forma, achando que está se construindo, que está sendo real. Você é um Frankenstein de formas de competência, de formas de eficiência, de formas de responsabilidade. Uma identidade diligente, perfeita. Um homem superior, um executivo padrão. Mas é um Frankenstein. A coesão é real. A coesão, ela diz assim, entre uma coisa e outra tem uma passagem de verdade. Aqui o de verdade, a verdade entra no campo da passagem, não mais no campo da forma. A verdade como realidade da passagem. Então, há uma realidade da passagem. Bergson diz, o açúcar, para dissolver na água, não há solução do açúcar na água sem tempo próprio de solução do açúcar na água. Não é instantâneo. O instantâneo é uma ficção. Não é assim, mágico. É muito rápido, é 1/1000 de segundo. 1/1000 de segundo, no tempo real, é irredutível ao instante. Não é um instante. É um tempo necessário, sem o qual não há a reação, a ação, o encontro do açúcar na água. Da mesma maneira nós. Então, a coesão se faz aí, nas passagens reais. Então, a psicologia ativa da vida, ela deve ser combativa em relação à representação que cria Frankenstein em nós. O que é o sujeito normal é o Frankenstein. O Nietzsche dizia, me acusaram de ser excêntrico. Ele disse, sim, eu fui muitas vezes excêntrico. Mas sabe quando eu fui excêntrico? Exatamente quando eu mais estava centrado no erro.
chocante isso? Não é chocante. O que é o eu? O eu é um traidor. O eu é a não relação. O eu é o estado em nós. O eu é o buraco em nós. O eu é eu, meu filho, meu neto, a pátria, Deus e meu bolso. Você sabe a que eu estou me referindo. Mas isso é caricato, a gente viu um caricato, mas isso é o que está na mente da humanidade. O que aconteceu com a humanidade? Então, tem algo mais grave nisso. A gente vê isso lá e ri e debocha, mas na verdade todos nós viramos livre empreendedores. O que é o livre empreendedor? O livre empreendedor, de alguma maneira, ele tem um pé nesse buraco subjetivo. A gente precisa entender o que é o sujeito. De onde vem o sujeito? Como é que ele é uma dimensão do desejo, do tempo? Sim. O que é o objeto significante? A diferença do sujeito é que, por outro lado, existe aí uma diferença de grau e não de natureza. É como se o ideal, depois de um certo limiar, ele virasse espírito. Do ideal universal, transcendente, para o espírito. É uma passagem do fora para o dentro. Nem que esse fora seja sobrenatural. E o dentro seja a natureza humana. Mas que se separou da natureza real. Seguimos separados, não relacionados. A gente perdeu a superfície. Perdeu a zona de passagem entre a cultura e a natureza. E aí a gente diz assim, tem o artificial e tem o natural. E a gente fez pior. A gente inventou a natureza. E aí a gente vê muitos ambientalistas e naturalistas, e claro, a gente vê o bom propósito disso. Claro, a gente é ecologista respondendo assim, mas é preciso cuidar. Porque a natureza, que a gente diz que é a natureza, já é um artifício bom. Já é uma invenção. Não existe natureza natural. Assim como não existe uma oposição real entre artifício e natureza. Porque de onde vem o artifício? Vem de que outro mundo vem o artifício? Claro, o artifício não faz parte da natureza, e se a natureza é a natureza, ele vem de onde? A gente veio de onde? Ah, você não acredita em Deus? Que falso problema é esse? Porque você não vem de nada. Ah, então o ateu é o cara que a gente tem, vai, com modo assim mecânico, vai. É realmente um falso problema. Nietzsche diz, um dos meus segredos, ele diz, de fazer a obra que eu fiz, fazer o que eu fiz na minha vida, é não pensar em falso problema como a existência ou não existência de Deus. Não perde tempo nessas coisas. Então, porque ficam o tempo inteiro jogando a gente em falso problema. Ah, então você é naturalista, você está na reprodução. Ora, você necessariamente é uma parte da natureza acontecendo no meio de todas as outras partes. E o que a gente é na nossa essência? Como diz Spinoza, obviamente nós somos parte do todo. Se a gente quiser usar uma linguagem bem banal, um axioma. Um axioma, assim, o que é um axioma? Um axioma é uma verdade evidente, né? Que não precisa de uma prova, né? Óbvio, então é óbvio que o todo é maior que a parte. Então eu sou uma parte desse todo. Mas ser não significa que você tomou parte dessa parte que você é. Aquilo que diz Nietzsche, amo aquele que se envergonha quando o dado cai a seu favor. O dado cai a seu favor é uma sorte, mas houve conquista nessa alegria. O que existe de mim nessa relação? Não, eu só fui agraciado por Deus e pelo acaso. Olha, isso não é nada. Cuidado, não seja vencido pela própria vitória. Então, eu acho que a questão essencial é o ressentimento. Mas o ressentimento é uma matéria complexa. A gente fala ressentimento, mas o ressentimento desemboca na má consciência. O que é a má consciência? É o sujeito. O sujeito é a má consciência.
O sujeito já é o estado em nós, já é o estado interiorizado. E o que é o estado? O estado é uma transcendência. Mas de onde vem a transcendência? Vem de outro mundo? Mas o outro mundo é sempre inventado, como diz Nietzsche. Deus, né? Foi criado Deus. Não é Deus que criou. Deus foi criado pela costela. Deus saiu da costela de um mau sofredor. Não é a mulher que saiu da costela do homem. Que Deus tirou a mulher da costela do homem. É esse Deus que saiu da costela de um mau sofredor. Que é Deus que sai da costela. O que é ser mau sofredor? Ser mau sofredor é sofrer de um jeito que você não consegue mais estar no tempo do próprio tempo. Viver no seu tempo, como diz Nietzsche. Não se atrase, nem se precipite. Ou seja, não fique olhando para o seu passado, marcado, nem sonhando com o futuro. Como diz o Raul Seixas, quem não tem colírio, usa óculos escuros. E quem não tem presente, se contenta com o futuro. As nossas esquerdas não dizem que a utopia está sempre no horizonte? O futuro, o sonho, a fantasia? Ora, quem não tem presente se contenta com o futuro. O que é o presente? O Kant já selecionado, claro que o Kant aqui é um inimigo nobre, obviamente, mas é um inimigo. Porque Kant, a natureza do presente do Kant era uma pura forma do dever que deveria se apresentar imediatamente ao nosso desejo. Era soldar a lei do desejo, fazer da lei uma norma, fazer da norma uma normalização, né? Do desejo dele, de cada um, onde chegar no ideal do governo de si, idêntico ao governo dos outros. E a plena democracia, e viva a igualdade. Perfeito, sistema perfeito. Então, não é desse presente que estamos falando. Não é da presença dessa forma que serve para todos. Que é o sujeito, é a moral superior, é o homem superior que deseja de modo superior, que pensa de modo superior, que julga de modo superior. Não é desse homem que ele está falando. Diz o Nietzsche que esse homem superior é o homem falhado. Uma coisa é o homem superior de Kant, outra coisa é o super-homem de Nietzsche. E Foucault vai chamar isso para si novamente, né? Nesse seu terceiro estágio, que na verdade não existe esse terceiro estágio, já estava lá no primeiro estágio, no segundo estágio, alguém que faz análise do saber, alguém que desconstrói os poderes, né? Mas nesse momento onde ele investe na estética da existência, na civilização da existência, nas práticas de si, ele vai questionar sobre a natureza do presente. O que se apresenta em nós? Qual é essa presença? De novo, Raul Seixas diz: quem não tem presente se condena. Qual é o presente que se apresenta em nós? É o presente de um estado afetivo, de uma paixão? É o presente de uma ideia, de uma opinião, de uma imagem? É o presente de signos? É o presente de cascas? A gente confunde a nossa energia com as nossas cascas? Imagine se a cobra fizesse isso. Imagine se a borboleta fizesse isso. Imagine se a vida fizesse isso. Confundisse com as suas vestes, com as suas cascas. Se cristalizasse nas cascas. O homem é um animal que pratica muito essa confusão, que ingessa a vida em formas. E a vida explode. Mas não dá para explodir porque tem a contenção dos poderes estabelecidos. Ela explode de qualquer maneira, para dentro, para fora, vira a depressão, vira a hipocondria, as doenças, a patologia vai vir como resposta sadia, muito mais sadia do que aqueles que se dizem saudáveis. Muitas vezes os que estão doentes demonstram mais saúde do que os tipos normais. Vai aparecer. Então, a questão do ressentimento é uma matéria complexa, porque o ressentimento, como diz Nietzsche, ele tem, no mínimo, dois aspectos, dá para a gente analisar. Um aspecto material
que é o campo do desejo, o campo dos afetos, o campo das forças, né? E outro é o aspecto formal. Eu chamo um de primeira captura e o outro de segunda captura. Um de buraco e outro de céu. Para usar as expressões de Deleuze e Guattari, quando eles inventam, quando eles vão dizer da máquina de rostificação, essa máquina de rostificação precisa do buraco negro e do novo branco. É a mesma questão. O buraco negro é a queda do desejo num estado de impotência. Daí ele vai desejar como? Ele vai querer se empoderar porque ele está impotente. O céu dele vai ser o poder. Então eu já estou fabricando o desejo assim. O capitalismo é a maior fábrica disso. É um sistema excelente. É a tecnologia mais sofisticada que a humanidade encontrou para produzir esse homem reativo. Porque isso é a fonte do próprio capital. E da confusão que existe entre o capital, não como propriedade dos meios de produção, das máquinas, dos bens, da terra, dos imóveis, disso, daquilo, dos bancos, do dinheiro, nada disso. O capital como um título de riqueza, de direito abstrato, conversível em qualquer coisa. E que, como diz Marx, se torna subjetivo, se torna o sujeito da criação da riqueza. Mas como que eu acredito nisso? Como nós acreditamos nisso? Como as sociedades que vivem sob o capitalismo mundial integrado acabam investindo nisso. Só há uma condição, desde que a gente esteja numa posição reativa. Mas vai fazer igual o melhor publicitário, o publicitário mais crente. Ele vai acreditar que entre a publicidade dele e a vida mais verdadeira existe uma identificação. Ele vai se sentir honesto, limpo diante da vida. Ele vai acreditar fielmente nisso. Assim como um capitalista dos capitalistas, o liberal dos liberais, o neoliberal dos neoliberais. Vai dizer que não existe liberdade e vida melhor, mais interessante, do que aquela que não é administrada pelo Estado, né, e que se exerce num meio de liberdade absoluta, que no fundo é o que chama de liberdade de empreendimento, liberdade de livre iniciativa, liberdade de mercado. Como esses sujeitos são possíveis? Esses sujeitos são tão escravos quanto os outros. Aqui a gente tocou num ponto interessante. Escravidão. Há uma escravidão generalizada. Mas você diz, não, nós não vivemos mais no regime de escravidão, nós vivemos no regime de sujeição. É verdade? Vivemos no regime de sujeição. Mas são dois regimes que coexistem. Nós temos o privilégio, como diz Deleuze, de ter os dois. Somos servos, escravos e ao mesmo tempo assujeitados. É claro que aqui existe até uma conceituação que a gente sabe fazer, que não é pejorativa. O que é o escravo desse ponto de vista? Ele é peça na máquina. E o que é o sujeito assujeitado? É o sujeito que usufrui da máquina. Tipo, eu estou assujeitado à televisão. Eu uso, eu consumo a televisão. Mas eu sou peça da máquina. Eu viro parte do programa da televisão. Sou incluído até na decisão do programa que vai se passar. Assim as novelas brasileiras que fazem pesquisa do que o povo quer, faz parte da... A gente vira peça, isso é ser escravo. Você já é uma peça da máquina. Sem você, a máquina não retransmite os movimentos. E não produz trabalho eficiente. Nem de consumo, nem de troca, distribuição, e nem no campo da produção.
Então você vira uma peça-chave do sistema. Por que a gente quer tanto ser sujeito eficiente, competente, responsável? Não é esse preposto que as formações sociais capitalistas e até as socialistas demandam de nós? A questão da economia política, o problema da economia política, qual é o sistema mais econômico politicamente para governar os povos? É quando eu não preciso mais investir numa instância exterior. É quando eu invento uma espécie de sirva-se você mesmo. Como é que chama isso? Sistema americano tem PAG, tem self-service, tem, enfim. Então é autogoverno, nós nos autogovernamos. É esse ponto que eu queria chegar. A nossa gestão não é mais em relação à lei e nem mesmo em relação à norma, ainda que nunca teve tanta lei e tanta norma quanto hoje em dia. Mas o principal agora é a gestão dos nossos quereres e do nosso desejo. Nós sabemos o que queremos. Eu acho que aqui está a pegadinha. Aqui está a profundidade do sistema. Aqui está a interiorização do Estado. De que modo a gente deseja? Existir e afirmar e invocar? Sim, tudo, que venha tudo. Mas não de qualquer maneira. Mas também não é da maneira verdadeira. Não existe uma verdade. Mas existe uma singularidade. E a singularidade é um modo necessário sem o qual aquilo que me acontece não vira a razão de potência em mim. A singularidade é, portanto, uma razão de coesão e não uma razão representativa. É uma razão de potência e não uma razão formal. E aqui eu não só exerço a potência da mente, como eu sou o criador da minha mente. Existe algo em mim que fabrica a minha mente, assim como Nietzsche inventou um novo cérebro para ele. Um novo corpo. O corpo coeso a partir de um sistema nervoso saudável. Saudável no sentido de que a força está ali. Aquilo que diz a Antunes, o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Então, com isso que pulsa, é que você faz. Te falta alguma coisa? Não. Encontre isso que pulsa. Está aí você. Qualquer um. Até o solitário anônimo queria morrer. Tá? Mas não no modo como quiserem fazer ele viver. Não, é proibido você se matar. Não. Essa morte de vida indigna é muito melhor morrer. Eu sou um tanto covarde para morrer, mas ainda assim eu prefiro, mesmo que seja morte passiva. Ou seja, é como a invocação de um grego. Eu prefiro morrer a ser escravo. Então, mas nós vivemos em sistemas que prolongam a vida. E o nazismo não é exceção. Nazismo e fascismo, Foucault vai dizer, as sociedades anteriores ao regime disciplinar dos estados policiais, dos estados-nações, dos estados de direito capitalista, as sociedades anteriores, a soberania anterior, os regimes monárquicos, eram aquelas sociedades onde um rei, com um certo poder, soberano, tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. E ele diz, a nova sociedade, a sociedade disciplinar, ela vai evitar a morte e gerir a vida. O Estado policial não está aí para matar, ele está aí para relaxar. Ele só mata por incompetência. Só por incompetência. Não acreditem que a norma é esses psicóticos que saem assassinando as pessoas. Mas por que eles assassinam as pessoas? E por que, de um certo ponto de vista, eu posso até ter isso como norma? O estado de exceção como norma? Porque é isso, como diz Nietzsche, não quereis matar, ó juízes e imoladores, enquanto o animal não inclinar a cabeça. É só aí que você não quer matar, mas se o animal não inclinar, vocês são os primeiros a dar ordem à sentença de morte, no descargo. Sentença de morte, a sentença de morte, pequenas sentenças de morte, estão na linguagem e também na sensibilidade. O seu gesto, dependendo
do seu gesto, ele já é enquadrado. Dependendo da sua fala, ela já é enquadrada. A sentença de morte está o tempo inteiro, porque a linguagem não é feita para representar, nem para comunicar informação. Como diz Deleuze, a linguagem é palavra de ordem. Ou seja, é acontecimento de potência ou de poder. Sempre que eu falo, é uma transformação corporal. Aqui está o sentido real do significado e dos significados. Está na transformação corporal. E como a psicologia trabalha o tempo inteiro com linguagem, a psicanálise, então, eles falam, vamos lá, fala, vamos fazer falar, como diz Foucault. Nunca se falou tanto de sexo quanto na era vitoriana. Fazer a vida falar, fazer a vida confessar, fazer ela se manifestar ao máximo. Por exemplo, agora nós temos aí alguns ministros que tem, assim, deixa os movimentos sociais e vão mapear tudo. Vão manifestar os movimentos que se cuidem. Porque os fascismos estão aí. As sentenças de morte estão aí. Deixa para lá, exatamente para ver as tendências da vida e normatizar, para controlar, para capturar e para fazer ainda melhor. Se eles forem bem inteligentes, eles vão fazer de trabalhar a serviço deles. E dependendo, muitos vão nessa. Toma lá a ração que você queria. Judiciário quer aumento? Toma lá. Professores querem aumento? Toma lá. Tá bom agora? Vamos lá. Eu sinto que é muito importante a gente perceber uma coisa. Não existe, ou vamos chamar atenção para um outro tipo de ilusão, que na verdade decorre dessa que eu já falei junto com Spinoza e com Nietzsche, ou mesmo com Bergson, que era a ilusão da origem da finalidade. A ilusão de que há um bom senso. O que é o bom senso? É um sentido, é a flecha única do tempo. Vai da origem para o fim, do fim para a origem. Ou eu faço uma regressão, encontro a origem, ou eu vou da origem para o fim, faço uma progressão. Ordem e progresso. Então, essa visão também nos dá a ilusão da evolução. Assim eu posso matar índios, mesmo negros que não deixam de ser um tipo de índio, só que índio da África. Mesmo as mulheres que são inferiores aos homens, racionalmente, as crianças que são inferiores aos adultos, as fêmeas que são inferiores aos machos, as outras cores que são inferiores às cores brancas. Então, esse padrão, esse modelo de homem europeu, branco, racional, adulto, macho, trabalhador qualquer, tipo padrão de homem. Uma coisa que fugiu. Só que ninguém sabe mais a falar. Enfim, gente. A questão da evolução. Então nós imaginamos que essas formas são subconjuntos de um conjunto majoritário. Mas o sistema inteligente, ele não quer excluir o subconjunto. Só os mais fascistas, mais totalitários. Aqui a gente teria que até rever a ideia de regime totalitário, porque no fundo não há totalitarismo maior do que o Estado neoliberal. É justo o contrário do que se imagina. Em todo caso, a questão a ilusão é qual? A ilusão é que há estágios, que a gente vai vencendo etapas, que a gente vai evoluindo. Acabou de acontecer um desmentido disso. 30 e quantos anos de democracia recente? Desde 85, né? 86? 85. 85, 30 anos, né?
31 agora. E aí você diz assim, quem imaginava, digamos, há 2, 3 anos atrás, que pudesse voltar no Brasil um tipo de regime desse, ou ter um golpe branco desse? Alguém aqui imaginava? Pode ser que exista gente que sim, né? Mas é difícil, né? Porque a gente tende a se acomodar numa certa ideia de que há uma evolução. E uma vez que a gente evolui no regime democrático de direitos, é possível voltar atrás, aparentemente. Ou a não ser uma coisa muito bizarra, muito louca. Mas você vê que não foi nada muito bizarro ou louco, veio de dentro da sociedade. Assim como o golpe de 64 com as forças militares, mas as forças militares não teriam força para impor a ditadura à força sem a mesma classe média, que já é outra, que já tem outra, né? Mas enfim, que naquela zona, sem os valores de transcendência, sem a igreja, Então, o que eu quero sempre chamar a atenção é para essa cumplicidade. E o que é a cumplicidade? Tudo dorme em nós, ao mesmo tempo. Já que a gente só vê uma coisa, só uma coisa está acordada em nós, o sujeito do direito está acordado em nós, o sujeito do interesse está acordado em nós, a axiomática do capital está acordada em nós, mas o déspota em nós não está acordado. A relação de dependência pessoal não está acordada. É um pouco, mas a gente quer ultrapassar essa relação. A gente é uma pura energia disponível e não um sujeito determinado. O objeto é qualificado também. Não? Eu posso fazer qualquer coisa, o objeto é qualquer. A gente quer sempre ultrapassar. Mas no fundo está tudo aí. Por que está tudo aí? E por que eu falei no ressentimento? Porque o ressentimento é o escopo comum. Agora, o próprio Nietzsche vai dizer que a origem do Estado, a emergência do Estado, que ele não tem origem, ele sempre existe. Sempre existiu, sempre vai existir. Esse ponto de vista. Sempre, na medida em que existem forças da humanidade que se efetuam de certas maneiras em certos momentos. Esse sentido que é assim. Existem outras forças em nós que também sempre existiram ou existirão. Mais do que forças, são maneiras que efetuam essas forças. Deleuze chama isso de agenciamento. E Deleuze sente que ele traz uma coisa muito importante quando ele inventa essa ideia, esse conceito, essa ferramenta chamada agenciamento. Ele se contrapõe, por exemplo, ao marxismo, assim como se a gente imaginar que o marxismo ou mesmo o estruturalismo são teorias avançadas, ou a fenomenologia, ou o existencialismo, né? Ele num só golpe ultrapassa todas elas. Porque ele vai dizer que antes do modo de produção, para sustentar uma relação de produção, tem um processo maquínico. Essa é a ideia dele. E aqui dá para a gente usar palavras simples, para a gente entender um pouco o que está sendo dito. Né? Existe sempre a ideia, você pega desde a direita até a esquerda, desde os pensadores clássicos como Gordon Childe, ou então mesmo Marx ou Engels e outros de esquerda, vão ter uma tese comum. Como é que nasce o Estado? O que emerge o Estado? O Estado emerge a partir do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, a partir da agricultura. Várias comunidades começaram a deixar de ser caçadores e coletores, itinerantes nômades e tal, e passaram a praticar agricultura. E a agricultura gera um estoque, um excedente. E a partir desse estoque, desse excedente e a relação com várias comunidades, há necessidade de um Estado, de uma instância comum para organizar a relação e a troca entre essas comunidades. Essa tese é quase banal, é totalmente clássica e é admitida até hoje.
Até hoje. Mas os arqueólogos que escavam, não se cansam de escavar, começaram a encontrar sociedades paleolíticas. Quando começa a agricultura? No Neolítico. Sociedades paleolíticas, 7, 8, 10 mil anos antes de Cristo. Não tinha agricultura, nem a urbe, a cidade, não. Tinham lá o que? Caçadores e coletores? E tinha estado? Tinha. Encontram várias sociedades com estado. O que isso quer dizer? A própria pesquisa derruba a tese evolutiva de que depois de um certo estágio de avanço das forças produtivas há uma evolução para o nível das sociedades que têm estado. E de alguma maneira todos nós somos muito crentes nisso. Por que até hoje a gente acha que é importante o Estado Democrático de Direito? É importante o Estado Democrático de Direito. Gente, será que eu estou esquecendo da hora? Né? Eu achei que eu 5 minutos. Nossa, e vocês precisam de 20 minutos, né? Não? Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou, enfim, claro, isso aí, o tempo é limitado. Eu espero que tenha provocado algumas questões para só chamar a atenção do seguinte: o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina. Então não adianta a gente se servir do campo formal da representação do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito começa com o Estado policial. O Foucault vai dizer, século XVI e XVII, é o começo dos Estados Nacionais. Eles inventam um modelo, eles pautam o modelo da peste, não mais no modelo da lepra. E o modelo da peste começa a ver as pessoas como indivíduos, eles atomizam, individualizam, vai focar na subjetividade, na produção da subjetividade, vai focar não mais na lei, mas na norma, na maneira de se comportar. E essa maneira de se comportar é o que eles chamam de estado de polícia, no sentido amplo. Isso, na verdade, são as sociedades disciplinares na ciência. E a polícia, o vigiar e punir do Foucault, vai dizer o tempo inteiro: não é a polícia que está a serviço da justiça, é a justiça que está a serviço da polícia. É o contrário. Então, essa maneira de vigiar e punir, né, dar o troco para as pessoas para produzir uma subjetividade, é primeira em relação ao Estado de Direito. Isso é constitutivo, necessário para os pressupostos do funcionamento das sociedades capitalistas. Então, claro que isso migra depois. Sai da lei e vem para a norma, e depois sai da norma e vem para o desejo. Vem para as curvas de normalização. Hoje eu gerencio a minha vida, eu sou livre empreendedor. O nosso ideal, isso já é o Estado em nós, uma sociedade de controle não mais disciplinada. E nós somos cúmplices, totalmente cúmplices desse ponto de vista, desse capitalismo, que ao mesmo tempo cria essas aberrações que a gente está vendo agora. Então é preciso começar a focar, investir nas nossas cumplicidades. Existe um cantor, existe aquele compositor, que é o Paulo Vanzolin, acho que ele chama, né? Paulo Vanzolin, que tem uma música famosa dele que diz assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E eu peguei, sabe, o Paulo Vanzolin, e diz assim: interessante, né? Mas mais curioso é como as pessoas só dão atenção por dar a volta por cima. E não dão atenção por reconhecer a queda. E o principal é reconhecer a queda. O que eu quero dizer com isso? O principal é reconhecer a nossa cumplicidade, não a nossa culpa. Longe disso, é justamente para a gente combater a máquina da culpa, do juízo, da acusação, para libertar o desejo, porque o desejo é inocente. Ele tem que reconquistar o seu objeto como acontecimento e não como algo fora dele, né? Como algo imanente, que gera intensidade. Exatamente para isso, é que é preciso diagnosticar, e eu acho que esse é o papel fundamental de uma psicologia clínica a favor da vida, é diagnosticar as cumplicidades com aquilo que rebaixa a vida, em nós e nos outros. Acho que esse é o ponto. Eu queria agradecer então a participação. Se aqueles que quiserem, enfim, tiverem aí, vai ter o curso à tarde, um curso intensivo, e aí eu vou desdobrar melhor as questões do capitalismo, das ordens programadas do Estado, e enfim, as questões da ética, do sujeito. Bom?
Um exército, né? Aqui temos uma matilha. Aqui temos alguns professores. Antes que eu esqueça, eu quero agradecer a Gabriela, diretora acadêmica, que está aqui conosco. Eu quero agradecer a FAMAC e a Valéria, coordenadora da pós. Ubicada? Se apresenta. Bom, eu sou o Marconi.